Bem, muito boa noite. Muito obrigado a todos por os que estão aqui, os que estão em casa a ouvir-nos e espero que o debate seja interessante. Temos dois convidados que são seguramente uma garantia disso, que é o Sr. João Paulo Gomes, que é o responsável das doenças infecciosas do INSA e que é doutorado pela Universidade da Califórnia, em salvo erro, microbiologia genómica, e o professor Roberto Roncon, que é especialista em medicina interna, especialista em cuidados intensivos e diretor da unidade de ECMO do Hospital de São João, e que nos tem ajudado várias vezes, os temos visto na comunicação social, a dar-nos esclarecimentos sobre toda a problemática da pandemia do Covid. O tema de hoje tem um bocadinho a ver com, estamos naquela situação que todos gostaríamos que isto fosse já uma endemia, que a situação estivesse controlada. Ainda tivemos hoje 12.700 casos, salvo erro, e portanto deixa-nos alguma insegurança que quando é que efetivamente poderemos ter uma vida mais normal e com maior tranquilidade. Como somos todos profissionais de saúde, seguramente que isto nos vai alterar a nossa prática para o futuro, sejamos em pandemia ou em endemia, mas eu se calhar começava pelo Dr. Roberto Roncon sobre qual é a ideia dele, quando é que nós teremos alguma perspectiva de passar de facto a uma endemia da infecção por este vírus, ser simplesmente uma endemia e podermos fazer uma vida muito mais normal e podermos deixar de ter estas medidas restritivas, e em que medida é que isso poderá finalmente dar uma maior normalidade ao funcionamento hospitalar. Muito boa noite, professor Maia Gonçalves. Antes de mais, como é evidente, agradecer o convite. É com muito gosto que estou aqui neste webinar a participar ativamente com colegas de painel tão distintos. A pergunta tem várias dimensões, porque acho que aquilo que a pandemia também nos ensinou, e já lá vão 2 anos, é que nós podemos ter os conceitos que quisermos do ponto de vista científico, que as pessoas também se fartam, percebem? Portanto, acho que é importante ter esta noção que, mais do que gerir a pandemia, temos que saber gerir a comunicação e temos que chegar às pessoas com informação útil, mas também operativa, para que, tendo em conta o contexto, seja possível, minimizar o impacto negativo que uma infecção, como a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 com potencial pandémico pode causar e o e os aspectos, ou seja, por forma a mitigar ao máximo os efeitos disruptivos, desta pandemia. Eu, do ponto de vista conceptual, tenho alguma dificuldade em enquadrar, a palavra endemia na fase em que nós estamos. Isto porquê? Porque, por um lado, do ponto de vista meramente académico, a Organização Mundial de Saúde ainda não decretou o fim da pandemia, portanto, só por aí já poderíamos, de alguma maneira, ter uma orientação para não falar demais em endemia. E, por outro lado, enquanto o vírus se replicar livremente em algumas zonas do globo, como está a acontecer neste momento, existe sempre uma possibilidade de surgir uma variante que possa ultrapassar a imunidade conferida pela infecção natural prévia ou pela vacina e, obviamente, que podemos, com isso, assistir a alguns retrocessos em termos de normalidade da vida que nós estamos a querer retomar progressivamente. Claro que isto não me implica um discurso alarmista e centrado na pandemia. Aliás, eu acho que se alguma coisa esta guerra na Europa nos veio ensinar é que tudo é relativo e que, portanto, também não devemos centrar a vida numa única variável, na variável da pandemia. Isso não é verdade, não tenho nada essa visão, mas eu acho que é um ato de humildade, não é? Nós, se olharmos para aquilo que aconteceu com a variante Omicron, acho que foi importante, acho que tirámos muitas lições dessa variante. Percebemos que ao fim de 2 anos quase de pandemia era possível surgir uma variante ainda mais contagiosa e que está a ter um impacto muito relevante numa população de doentes, que é a população de doentes imunocomprometida, e acho que se quisermos falar em regresso à normalidade, vamos ter que provavelmente pensar nos grupos vulneráveis, porque são provavelmente esses aqueles que vão até mais tarde sentir o peso desta infecção até à endemia e mesmo depois já em contexto de endemia,
poderão eventualmente ter que alterar um bocadinho o seu modus vivendi, relativamente ao tempo pré-pandémico. Mas isto só para dizer, e sem querer também tornar uma conversa demasiado técnica e demasiado complexa, que a pandemia ainda não terminou, que o facto de nós, como população, já termos sido muito expostos a este vírus, quer por via da vacina, quer por via da infecção natural, isso obviamente que nos vai conferir, enquanto população, é uma proteção que vai evitar algumas consequências menos positivas, como aconteceu na primeira e na segunda e terceira vagas em Portugal. Um, e depois podemos discutir o que é o regresso à normalidade. Eu acho que temos que ter em conta a exaustão pandémica. Existem medidas que até podem ser muito racionais, mas que provavelmente terão dificuldade em ter uma adesão por parte da população e, portanto, podem até ser contraproducentes, se não forem. Portanto, temos que ser muito cirúrgicos. Estou convencido e tenho pena, pronto, como médico tenho pena, e como clínico, que estejamos tão atrasados na disponibilização dos antivíricos e dos anticorpos monoclonais com atividade para Omicron em Portugal. Penso que aqui a autoridade do medicamento podia ter feito mais e tem que fazer mais, porque obviamente se queremos o regresso à normalidade, não podemos fingir que a infecção deixou de existir, porque ela não deixou de existir. E depois, aquilo que eu vejo hoje em dia em cuidados intensivos é uma coisa muito simples. Quer dizer, eu tenho fundamentalmente dois tipos de doentes não vacinados. Estamos a falar dos extremos de gravidade, não é? Daqueles doentes que precisam de admissão hospitalar e de admissão em cuidados intensivos e muitas vezes de suporte pulmonar extracorporal com ECMO. Portanto, estamos a falar dos doentes mais graves, são doentes não vacinados ou doentes com patologia associada, nomeadamente patologia que leva a algum compromisso do sistema imunológico, quer por via da imunossupressão no contexto de um transplante, ou então porque tem doença hemato-oncológica que implica não só alguma imunossupressão, mas também a utilização de medicamentos que vão comprometer a resposta imunitária e a resposta à vacina. E, portanto, são esses os doentes que eu prevejo que, enquanto a pandemia não terminar, e mesmo que depois já na fase de endemia, poderão sentir mais o peso deste vírus a médio prazo. Portanto, é um bocadinho a minha perspectiva. Obviamente que tudo isto é discutível e acho que vamos gerar aqui um bom debate com base nisto. Obviamente, que temos que ter sempre a humildade de ir seguindo a epidemiologia e, como disse muito bem, tivemos hoje quase 13 mil casos, portanto, obviamente que os números ainda são significativos. Muito obrigado, eu acho que foi importante e esclarecedor, e de facto essa perspectiva de que a não disponibilidade dos antivíricos é lamentável, até nomeadamente porque os doentes que nós temos agora nas situações mais graves são doentes que têm um enorme benefício com esse tipo de Exatamente, terapêutica. exatamente. Pronto. Mas agora, se o professor João Paulo nos quisesse dar uma chega, do ponto de vista virológico, uma das coisas que as pessoas pensam é, pronto, há pelo menos todo um continente, pelo menos o continente africano, em que a vacinação tem uma percentagem mínima e que seria um ótimo berço de novas variantes. E acha que esse risco é de facto relevante de surgir uma nova variante, ou se calhar estamos a especular e que a imunidade que temos vai-nos chegando. Por outro lado, nós estamos habituados a fazer vacinas que duram pelo menos um ano, ou mais anos, ou até algumas para a vida toda, e portanto, esta vacina vamos ter que a repetir quantas vezes, até estarmos lá Natal, endemia. Não sei qual é a sua perspectiva, professor João Paulo. Ok, ótimas perguntas. Antes de mais, agradeço o convite também por estar aqui neste webinar. Já é a segunda vez, gostei bastante do primeiro e, portanto, vamos lá repetir a dose. Cumprimentar também o Dr. Roberto Roncon e, naturalmente, o anfitrião, o professor Maia Gonçalves. Começando pela primeira pergunta. Bem, eu subscrevo aquilo que se disse relativamente à endemia versus pandemia. Acho que ninguém sabe se estamos em endemia, se estamos em pandemia. Tudo depende se nós estamos com imensa vontade de usar a palavra endemia e se calhar já estamos em endemia, não faço a mínima ideia. Bom, a doutora Graça Freitas no outro dia dizia que para estarmos em endemia era necessário haver uma espécie de um conhecimento de uma linha de base, etc., que nós de facto não temos, porque estamos num sobe e desce constante.
E o problema tem a ver com, de facto, basta aparecer uma variante um bocadinho mais transmissível e de repente temos um pico gigante e depois começam a aparecer aquelas pessoas. Então, afinal, a endemia é o novo pico epidémico numa endemia. Bom, e estamos aqui a jogar com as palavras. Aparecimento de novas variantes. Eu acho que isso é uma preocupação. E isto que aconteceu agora na África do Sul, com o aparecimento do Omicron, veio mostrar claramente aquilo que pode continuar a aparecer num futuro próximo. Para as pessoas naturalmente menos esclarecidas, a variante alfa, julgamos nós, na comunidade científica, que terá tido origem no imunocomprometido, um doente transplantado no Reino Unido. A variante, esta agora, o Omicron, que teve origem na África do Sul, terá como uma hipótese biológica muito, muito plausível, poderá ter tido origem num imunocomprometido também, mas neste caso diferente, não imunocomprometido, mas imunocomprometido por transplante, mas num HIV positivo, porque a população adulta na África do Sul, a taxa de HIV positivos de doentes não controlados ronda os 25-30%. Penso que é um país recorde, quase um recordista neste aspecto. O que significa que estamos a falar de uma população imunocomprometida, isto é, o sistema imunitário muito em baixo, onde as variantes, onde os vírus se multiplicam sem barreira, sem filtro. Portanto, não é de admirar que duas das variantes mais transmissíveis que nós temos aqui tenham como hipótese mais plausível de aparecimento populações onde o sistema imunitário não estava adequado e depois tenham sido introduzidas na comunidade. Portanto, enquanto a vacinação não chegar à maior parte dos países, enquanto houverem taxas de incidência ainda enormes e permitirmos que o vírus continue em circulação e com uma taxa de transmissão ainda muito, muito elevada, é possível que de facto isto aconteça. Nós pensávamos que estávamos a atingir finalmente uma acalmia com a história da Delta e das sublinhagens da Delta e de repente aparece um Omicron que fez disparar isto tudo. E agora, como já saberão também, nós já não temos o Omicron original. Nós, em 2 meses e meio, passámos do Omicron original, a tal BA1, para uma segunda linhagem do Omicron, a BA2, que está a substituir completamente a original. Posso dizer-vos que, neste momento, em Portugal, em 3-4 semanas, houve uma substituição completa e nós, neste momento, estamos quase com 90% das infecções por Covid já causadas pela BA2 e ninguém fala na BA2. Isto já agora para lançar um bocadinho de confusão. Falou nas vacinas, professor Maia Gonçalves. E eu gostava de lançar isto porque isto, de facto, é um bocadinho polémico. Uma questão em debate e uma questão muito preocupante para os governos tem a ver com a pressão que algumas das farmacêuticas fazem, com alguma razão, porque têm que saber onde é que gastam o dinheiro e têm que saber a quem é que vão distribuir as vacinas, mas isto constitui um motivo de pressão enorme para os governos, porque os governos têm que fazer as encomendas com muitos meses de antecedência. Ora bem, algumas farmacêuticas publicitaram o lançamento de uma vacina monovalente contra a variante Delta e quando a vacina alegadamente estava quase pronta, nós deixámos de ter Delta e passámos a ter a Omicron, a tal BA1. Entretanto, algumas farmacêuticas estão já a publicitar que, de facto, fizeram um esforço tremendo para criar uma vacina monovalente contra a variante Omicron. Mas não lhe vamos chamar contra a variante Omicron, porque a BA1 e a BA2 são muito, muito diferentes e a comunidade científica não concorda com a Organização Mundial de Saúde a ter encaixado a BA1 e a BA2 no mesmo saco. Portanto, nós achamos que a BA1 é uma Omicron, a BA2 não é uma Omicron, mas pronto. E, portanto, as farmacêuticas têm já, aparentemente, a monovalente contra a Omicron BA1 pronta, mas nós, nem em Portugal, nem no Reino Unido, nem Dinamarca, Suécia, Noruega, Alemanha, França, Itália, Espanha, etc., toda a Europa, a BA1 já quase não existe. Temos a BA2. E dizem os primeiros estudos imunológicos que, aparentemente, o sistema, a imunidade criada pelo processo de infecção, porque a vacina não está distribuída ainda, pela infecção pela BA1, protege muito pouco contra a infecção pela BA2, o que significa que esta BA2, seja ou não classificada como uma nova variante, aguenta muito bem contra os anticorpos que ela não reconhece. E, portanto, isto era uma preocupação. Eu assisti no outro dia a uma discussão muito interessante em que o governo mostrava esta preocupação de estar a ser pressionado precisamente pelas farmacêuticas e não saber o que fazer. Por um lado, se Portugal não comprar as vacinas, podemos correr o risco de perder o comboio. Por outro lado, arriscamos a comprar vacinas que sejam de todo desadequadas à nossa realidade epidemiológica, tendo em conta as variantes que começam já a circular.
E, portanto, esta é uma questão que eu deixo no ar, é uma preocupação. Eu sei que, para além da monovalente, as farmacêuticas estão a publicitar também a criação de vacinas polivalentes. E, portanto, não sei o que é que o futuro nos reserva. Sei que a imunidade decresce significativamente ao fim de alguns meses, mas estamos a falar da imunidade humoral, ou seja, os anticorpos. Mas pouco se sabe quanto à imunidade celular. E essa imunidade celular, se calhar, é um bocadinho mais robusta do que aquilo que muitas vezes é publicitado e dá-nos sempre aquele background imunitário que faz com que estejamos sempre minimamente protegidos. E se calhar é isso que faz com que agora tenhamos nos cuidados intensivos muito menos gente, como o Roberto poderá dizer, obviamente, do que tínhamos há umas semanas atrás, porque de facto fomos ganhando via infecção. Eu estou convencido que foram infectadas no país para umas 3 vezes mais pessoas do que aquelas que testaram positivo até agora. Aliás, os inquéritos serológicos, os 2 que já foram feitos, foram dizendo isso. E quer por sistema de vacinação. Quanto à duração das vacinas, eu nem me atrevo a dizer, não faço ideia. Eu sei que eu diria que é prudente pensarmos que as populações mais vulneráveis, ou seja, as pessoas mais idosas e as pessoas com algum grau de sistema imunitário em baixo, etc., ou com comorbilidades, essas dificilmente se livrarão de levar uma 4ª dose. A população em geral, eu não sou médico, eu não me atrevo, deixo isso para o Dr. Roberto, porque eu não me atrevo a dizer se será necessário ou não. Claro, professor João Paulo, não sei se concorda comigo, porque acho que rapidamente chegámos a um ponto muito comum, que é, provavelmente os próximos meses vão ser em Portugal, porque acho que temos sempre que falar da nossa realidade, que é muito diferente de outros países e de outros continentes, vai ser, temos que definir uma estratégia muito centrada nos grupos de risco, ou grupos vulneráveis, e não tanto ter uma abordagem populacional, até porque com a exaustão pandémica, mesmo que quiséssemos, duvido que conseguíssemos grande sucesso e grande adesão por parte da população. E também por isso, e acho que aqui é uma discussão muito interessante, é que os antivíricos podem ser particularmente relevantes porque o seu mecanismo de ação, claro que como é um mecanismo de ação radicalmente diferente do que o reconhecimento da proteína spike, parece, ou pelo menos até agora, não foi demonstrada nenhuma resistência, pelo menos que eu tenha conhecimento, quer do molnupiravir, quer do Paxlovid, para as diferentes variantes que surgiram até agora, exatamente porque o mecanismo de ação dos antivíricos é radicalmente diferente, o que não acontece com os anticorpos monoclonais, que esses sim, como seria de esperar, até porque o seu racional é semelhante ao da vacina, mas a imunização é passiva e não ativa, não é? Portanto, acho que se pensarmos muito nestes grupos de risco, que ou perdem rapidamente a eficácia da vacina, ou que não respondem à vacina, por exemplo, os doentes que estão a fazer rituximab, também para não transformar esta discussão numa discussão demasiado técnica, é um medicamento que, no fundo, vai eliminar ou depletar o doente exatamente das células que produzem os anticorpos que são necessários para a imunidade conferida pelas vacinas. Os doentes que estão a fazer essa medicação, mesmo que sejam vacinados, sabemos que a eficácia da vacina é muito, muito baixa. E, portanto, esses doentes, quando tiverem uma infecção respiratória alta, devem uma vulgar constipação, devem rapidamente fazer o teste para despistar a infecção por SARS-CoV-2 e se tiverem uma forma ou assintomática, no caso de terem tido um contacto de risco, ou ligeira da doença, de facto, nós sabemos hoje que existem já medicamentos que conseguem reduzir em muito a progressão para as formas graves que implicam admissão em cuidados intensivos, muitas vezes por insuficiência respiratória. E, portanto, eu acho que esta estratégia, alterarmos radicalmente a nossa estratégia para os grupos de risco, penso que, não sei se concorda, será provavelmente aquilo que vai acontecer nos próximos meses. Concordo inteiramente e concordo também com a ideia de que temos que passar um bocadinho também da profilaxia, ou seja, das vacinas, para em simultâneo ou em substituição nos outros grupos, para os antivirais e anticorpos monoclonais. Eu já agora eu estou a ver aqui as perguntas no chat e aproveitava isto também para fazer uma pergunta como clínico, que eu não sou e que o Dr. Roberto é. Aliás, duas.
porquê tanta resistência à libertação de novos antivirais? Eu imagino que os únicos existentes são da administração única hospitalar, certo? Não necessariamente. Não necessariamente. Essa é que é uma questão muito interessante, porque neste momento, e repare, eu não tenho informação privilegiada e esta informação é relativamente do domínio público, existe uma competição entre países para a aquisição dos primeiros lotes destes medicamentos. E é fácil perceber que, não havendo um mecanismo europeu como houve da vacina, e a Presidente da Comissão Europeia está neste momento a tentar lançar essa ideia de que o mecanismo que presidiu à distribuição das vacinas na Comunidade Europeia deve ser também replicado para os antivirais, e eu não posso estar mais de acordo, não posso estar mais de acordo. O facto é que, como esse mecanismo ainda não existe, cada país está a tentar negociar com as farmacêuticas a aquisição, e é fácil perceber que Portugal não é competitivo no preço que pode apresentar, porque existem países, nomeadamente os Estados Unidos, não é? Já para não falar dos países europeus, com muito maior capacidade negocial, não só pelo preço individual, mas como pelo volume, não é? Que pode adquirir. E, portanto, esse é um dos constrangimentos, vamos ser muito claros. Por isso é que se está a falar hoje em dia da não venda da patente, o termo técnico está-me a falhar, mas as próprias farmacêuticas põem a hipótese de dar, entre aspas, a receita do medicamento a outras farmacêuticas para aumentar a escala de produção dos medicamentos, porque a procura é muito grande e esta procura, ao contrário das vacinas, não é tão por variante. Portanto, eu acho que é um investimento que depois vai ter retorno mais sustentado no tempo. Portanto, a primeira questão é ter acesso a uma quantidade de medicamentos que permita uma estratégia. E porquê que isto é relevante? Porque repara uma coisa, se nós restringirmos... Primeiro, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum ser de administração hospitalar, porque isto é exatamente para prevenir a admissão hospitalar. Portanto, nós temos que desenvolver um mecanismo que consiga identificar os candidatos e que faça chegar ao ambulatório o medicamento ao doente, porque o objetivo destes antivíricos é exatamente evitar a admissão hospitalar. Portanto, se nós administrarmos... Isto é importante dizer, porque a maior parte das pessoas, sobretudo os que não são profissionais de saúde, às vezes não percebem um paradoxo da Covid-19 grave, que é os doentes que me entram na unidade de cuidados intensivos não beneficiam de antivíricos, porque a replicação vírica já ocorreu, ou pelo menos a maior parte da replicação vírica já ocorreu. Aquilo que eu posso fazer para tentar salvar a vida desses meus doentes é, por um lado, dar oxigênio, e é difícil dar oxigênio, porque há formas muito complicadas de dar oxigênio, nomeadamente o ECMO é uma das formas de dar oxigênio, é suporte, e imunomodulação, para inibir a resposta do hospedeiro à inflamação gerada pela replicação que já ocorreu do vírus. Portanto, estes antivíricos não têm interesse nenhum nos cuidados intensivos nem no hospital. Estes antivíricos têm interesse, e estou a falar pelos resultados dos ensaios clínicos, não porque me lembrei da teoria, já está comprovado em ensaios clínicos, que reduzem a mortalidade se forem administrados precocemente. Agora, também temos de ter a noção que nós não temos um volume de medicamentos para poder administrar num ambiente de centro de saúde, nem estes antivíricos demonstraram benefício no doente imunocompetente vacinado. Portanto, estes medicamentos mostraram vantagem no doente ou não vacinado, por ser não vacinado é um doente de risco, necessariamente, independentemente do estado imunitário, ou no doente que tem fatores de risco, um ou mais fatores de risco, para doença grave. Por exemplo, a idade. Um doente com mais de 65, 70 anos, só pela idade, tem maior risco de doença grave. Um doente obeso tem maior risco de doença grave. Um doente imunocomprometido por força de um transplante. Portanto, nós temos que arranjar um mecanismo, idealmente um mecanismo dependente do centro de saúde na identificação primária dos candidatos, mas que depois tivesse um segundo momento de triagem. E depois tínhamos que arranjar uma maneira desta medicação chegar ao doente, não através da farmácia comunitária, porque nós não vamos ter volume de medicamentos para uma distribuição em farmácia comunitária. Isto é o que eu antecipo. Aqui já estou a falar um bocadinho sobre aquilo que eu acho que vai acontecer. Centrar isto nos hospitais, do meu ponto de vista, é um erro por dois motivos. Primeiro, porque vai diminuir muito o acesso, e em segundo lugar, porque pode conduzir a um paradoxo tal, e aí o professor João Paulo se calhar sabe muito melhor do que eu, a febre dos PCRs para o SARS-CoV-2 fez inundar as urgências dos hospitais com pessoas que, porque não tinham resposta na altura de maior procura, mesmo os laboratórios privados não tinham capacidade de resposta, por maior serviço que oferecessem. Portanto, estas pessoas iam para a urgência para fazer o seu
o seu teste de PCR, às vezes assintomáticos, às vezes até indicados pelo serviço, pela Saúde 24, e portanto o meu receio é que, se centrarmos isto tudo nos hospitais, vai ter o efeito perverso da pessoa querer ir à urgência porque acha que precisa do antivírico e só no hospital é que lhe é administrado o antivírico. Portanto, peço desculpa porque fui um bocadinho, prolonguei-me um bocadinho na resposta, mas esta cadeia de distribuição dos antivíricos vai ser também um desafio, mas para isso temos de ter uma quantidade suficiente de medicamentos e neste momento esse é um dos problemas. E tenho pena que seja, porque vai ser muito importante para a nossa vida o mais normal possível, não é? E voltamos à questão da comunicação, a importância, que, como referiu no início, a importância de comunicar bem para isto não descambar e não começarmos a fazer coisas erradas. Antes de voltar à comunicação, que eu queria introduzir aqui um pequeno tema, eu vou tentar, deixem-me só partilhar, se eu conseguir aqui. É apenas um slide. Peço desculpa, eu queria partilhar apenas aqui um slide, porque era um slide que eu tinha preparado só para perceberem aquilo que nos espera em termos de variantes. Deixem-me ver, ainda não estou a partilhar nada, pois não? Não. Compartilhar a tela. Ok, já devem estar a ver isto. Isto só para explicar que, de facto, eu tenho alguma dificuldade em imaginar, e daí a importância, salientar a importância dos antivirais e dos anticorpos, etc. Não para fazer esquecer a história das vacinas. Acho que todos estamos de acordo disto. As vacinas foram a melhor coisa que podia ter acontecido e vão ter que continuar a acontecer para os tais grupos de risco. Mas para explicar o porquê cada vez será mais importante a parte de terapêutica com os antivirais e com os anticorpos. Quem olhar para isto, vê o seguinte. Isto é a linha temporal da esquerda para a direita, ok? E aqui a várias cores está o aparecimento dos vários ciclos de aparecimento das variantes. Quando apareceu a estirpe original, aqui representada a laranja, na China, isto durou cerca de 12 meses até sermos inundados no mundo todo pela variante alfa. Aqui a cor-de-rosa. A variante alfa apareceu, lembram-se com certeza, não foi neste Natal, foi no outro Natal, os famosos voos dos imigrantes que vinham passar o Natal, naturalmente, a Portugal, e os turistas que vinham para o Algarve, os turistas britânicos, iam para a Madeira, Açores, etc. E nós fomos autenticamente inundados por múltiplas introduções de pessoas infectadas com esta variante alfa. E cá temos a cor-de-rosa, a variante alfa a subir, chegou praticamente aos 100%, representou quase todos os casos de Covid-19 em Portugal. Isto durou 6 meses, não mais do que isso, e cá está ela a descer, sendo substituída no verão, portanto foi maio passado, pela emergência da Delta, aqui representado azul ou roxo. Esta Delta cresceu, atingiu praticamente os 100%, 7 meses depois começa a decrescer, novembro passado, antes do Natal, quando apareceu a linhagem BA1 da Omicron, aqui a preto, começa aqui a subir e, ao fim de 3 meses, eu não continuei este gráfico já tem para aí um mesito, quando eu fiz, ao fim de 3 meses eu já podia mostrar aquilo que se passou agora e esta linha preta a decrescer e uma linha que eu posso inventar aqui uma cor qualquer, pode ser verde, que é BA2 a subir. Portanto, nós olhamos para este ciclo e vemos 12 meses, 6, 7 e 2 ou 3. Onde é que eu quero chegar com isto? Deixem-me parar a partilha. Ok, já me estão a ver, não é? Onde é que eu quero chegar com isto? Eu quero dizer, basicamente, que eu tenho muita dificuldade em imaginar que nós, a partir de agora, vamos ter um gráfico completamente diferente, que isto vai desaparecer, assim, custa-me a crer. Temos este sobe e desce e agora, de repente, temos uma linha em contínuo só com a BA2, ou etc. Já ouviram, com certeza, agora as notícias de que em França, e também agora na Dinamarca, Reino Unido, Holanda, etc., apareceu agora a famosa Delta Cron, desta vez é verdade. Há uns meses atrás no Chipre não era, agora é verdade. Uma mistura da Delta com a Omicron, não sabemos o impacto que isso vai ter, esperemos que pouco, mas elas estão sempre a aparecer. Nesta perspectiva,
as variantes estão a aparecer a uma cadência tão constante, 6, 7 meses, e agora, pelos vistos, até menos do que isso. E, como o Dr. Roberto estava a dizer há bocadinho, e bem, há coisas que dependem das variantes, outra coisa não. O que é que depende das variantes? É a composição da tal proteína que causa todo o mal. Aquela proteína que cobre o vírus inteiro é a proteína que contacta com as nossas células. É a proteína que os nossos anticorpos reconhecem. E, portanto, se essa proteína estiver modificada, e ela modifica-se à medida que as variantes vão aparecendo, os nossos anticorpos podem deixar de reconhecer e aí temos problemas nas vacinas. E ela pode adaptar-se melhor às nossas células e aí temos problemas de maior transmissibilidade, incidência, e depois há sempre uma proporcionalidade com maior número de casos e maior número de internamentos, etc, etc. Portanto, a terapêutica é fundamental, porque, como disse bem há pouco, a terapêutica não tem nada a ver com a spike. A spike pode aparecer com milhões de mutações, tudo trocado. A terapêutica muitas vezes tem a ver com o processo de replicação do vírus. Portanto, são coisas que são unas, são iguais para todas as variantes. E, portanto, acho que de facto estamos a bater naquela tecla de que há que mudar este paradigma e há que, em paralelo, manter o processo de vacinação para os grupos suscetíveis e entrar à força toda com a questão da terapêutica. Eu já agora... perguntava-lhe se é por acaso da mesma opinião. Eu fez-me sempre um bocadinho de impressão. Durante todo o processo de comunicação, eu acho que houve uma mensagem que passou sempre pouco. E a nível familiar e a nível social, muita gente se virava para mim e dizia: epá, porquê é que vocês não são um bocadinho mais claros e não explicam melhor? Todos sabemos os benefícios da vacina, mas usem números. E, de facto, eu, tirando em algumas reuniões de Infarmed, onde via o Pedro Pinto Leite a falar assim nos gráficos muito rapidamente do número de internados em termos de taxa daqueles que eram vacinados, os que não eram vacinados, etc., eu acho que este, honestamente, foi talvez dos principais problemas de comunicação. Ou seja, acho que demorou muito tempo a passar a mensagem em termos quantitativos do grau de risco que vocês nos cuidados intensivos viam diariamente em termos da pessoa ser vacinada ou não vacinada. Claro. Depois começaram a passar números na televisão que depois não tinham nada a ver com a realidade. A partir do momento que nós temos 90% vacinados, claro, é normal que vocês tenham nos cuidados intensivos mais vacinados do que não vacinados. Claro. Mas não é assim que se fazem as contas. E eu acho que essa mensagem foi talvez a que passou de uma forma mais infeliz. Eu não sei se concorda com isto. Eu, acho que eu concordo. Eu não posso estar mais de acordo, mas e acho que aqui a questão da comunicação é muito interessante, mas eu não gosto de também eu sempre fui muito crítico relativamente a toda a estratégia de comunicação desde o início deste governo relativamente à pandemia, reconhecendo, porque temos que ter humildade, que não é uma situação fácil e, portanto, quando digo que sou crítico, é no sentido construtivo, não é no sentido destrutivo. E sempre tentei ser parte da solução e não parte do problema, humildemente, como é evidente, porque todos nós temos uma participação na vida pública que é limitada, mas de qualquer maneira também fazemos parte dela e, portanto, também somos chamados. E uma das coisas que eu chamei muita atenção é: acho que a comunicação foi demasiado institucional. Onde é que eu quero chegar com isto? Provavelmente, dos maiores sucessos de comunicação que houve até hoje, desde o início da pandemia em Portugal, foi a fotografia do primeiro vacinado médico, neste caso é o professor Sarmento, que todos conhecemos, porque isso deu uma mensagem dupla de confiança, no sentido que, se é um médico, podia ser um enfermeiro, mas é um profissional de saúde, acho que aqui esta é a questão, que é o primeiro a receber a vacina e que confia na vacina, isto é um sinal de confiança, é um sinal de confiança. E depois outra coisa muito importante, aquela vacina não foi administrada numa reunião do Infarmed, e eu até acho que aquela vacina nem devia ter sido administrada na presença da ministra, neste sentido, do Sr. Ministro da Saúde. Porquê? Porque as pessoas também prezam muito a independência da comunicação e muitas vezes, sobretudo porque hoje em dia temos um sistema de comunicação também que passa muito pelas redes sociais, e as redes sociais têm algoritmos de publicidade, não é? Algoritmos de informação que tendem a reverberar teorias da conspiração. E, portanto, uma das coisas que as pessoas sempre acham é que aquilo que nos estão a dizer tem sempre algum interesse oculto por trás. E, portanto, muitas vezes a mensagem ser demasiado institucional, e reparem, isto não é uma crítica ao governo, porque eu acho que o governo estava bem intencionado, queria resolver o problema, mas o ser demasiado institucional, aquelas reuniões de Infarmed com muitas declarações no final,
criava uma ideia de comunicação demasiado institucional. Eu acho que a comunicação tem que ter uma dimensão institucional, mas não pode ser demasiado institucional. E o início da campanha de vacinação foi um sucesso. E acho que concordaremos todos. Acho que parte do sucesso, fala-se muito do vice-almirante Gouveia Melo, terá tido o seu mérito, sem dúvida, mas vamos ser claros, começou bem. Começou bem nesta perspectiva de os profissionais de saúde aderiram, foi feito com entusiasmo pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, uns votam no PS, outros votam no PSD, outros votam no Partido Comunista, outros votam no Chega, outros votam no CDS. Portanto, não estão vinculados a nenhum governo nem a nenhum partido. E isto para a população também é importante. E, portanto, isto só em termos de comunicação acho que são um aspecto importante. Relativamente à questão das vacinas, há um gráfico ou uma maneira de apresentar a informação que eu nunca percebi porque é que não foi mais explorada. E tem que ver com... e são dados que podem ser consultados no Google. Portanto, Open Access, qualquer cidadão português pode aceder a eles, que é o gráfico que demonstra a evolução, e eu acho que esse foi o principal erro de comunicação, sobretudo após o início do processo da vacinação, a partir do verão de 2021, quando mais de metade da população já estava vacinada, continuou-se a falar do número de casos, do número de infecções. E, portanto, dava sempre uma sensação de que as coisas não estavam controladas, e quando passou a haver uma grande dissociação, eu já vou também partilhar esse ecrã porque acho que é muito visual, passou a haver uma dissociação muito significativa entre o número de infecções e o número de internados e o número de óbitos. E eu acho que essa é a forma mais simples de explicar às pessoas. Reparem que o número de infecções, então na Omicron, foi elevadíssimo, foi ao nível da segunda vaga, mas o número de admissões hospitalares e o número de óbitos foi incomparavelmente inferior. E isto as pessoas percebem. Isto é uma coisa que até é visual. Eu até vou Dr. Roberto, já agora, antes de partilhar, deixe-me só dizer-lhe, é precisamente por isto que está a dizer que, penso que saiu hoje notícia, que o relatório das linhas vermelhas, que saía todas as sextas-feiras, vai deixar de existir. Penso que amanhã já não será publicado. Porque o nome é particularmente infeliz, porque, como diz e bem, os tempos mudaram. E porquê? Porque um dos cutoffs usados para determinar as tais linhas vermelhas era precisamente isso que acabou de dizer. Incidência, o número de infecções. E não pode, nada tem a ver com uma linha vermelha. Professor João Paulo, se me permitir, vou-lhe mostrar só para reforçar o que acabou de dizer. Eu vou tentar, porque não sei se vou conseguir partilhar aqui o ecrã. Vou tentar já não é mau. Ok, share screen. Ok, não sei se estão a ver o gráfico da incidência, certo? Estão a ver? Não. Então, ok. Share, falta carregar aqui no share. Conseguem? Não. Ok. Aqui conseguem ver? Sim. Portanto, reparem, nós aqui na incidência nem sequer conseguimos identificar, eu estou a tentar aqui pôr a bolinha azul, nem sequer conseguimos identificar a primeira vaga, estão a ver aqui? Depois temos a segunda e terceira vaga, que é uma originalidade portuguesa, não é? Na Europa foi tudo segunda vaga, nós tivemos aqui segunda e terceira vaga. Depois tivemos a vaga da variante Delta e depois tivemos a variante Omicron, ok? Neste inverno, vê-se claramente. E reparem como este gráfico é completamente divergente das mortes. Em que, verdadeiramente, em termos de número de mortes, tivemos a primeira vaga com um número significativo ao nível da Omicron. É muito interessante, sendo que aqui o problema da Omicron tem que ver com a dificuldade em discernir morte por Omicron ou morte com Omicron. E, portanto, acho que é difícil comparar, estabelecer um paralelismo, mas reparem como nós, sem a vacinação, ainda na segunda e na terceira vaga, tivemos este boom de mortalidade que não se verificou depois na variante Delta. E reparem, se houvesse um paralelismo, esta variante Omicron, em termos de incidência, teria tido um impacto brutal em termos de mortalidade que não teve. Eu acho que isto é muito visual, porque foi exatamente a partir daqui que começamos a ter uma população vacinada, maio, junho, certo? E, portanto, foi a partir de maio, junho que nós conseguimos divergir completamente entre aquilo que é o gráfico da incidência e o gráfico das mortes, mas também podemos apresentar o gráfico das hospitalizações, em que não houve um paralelismo entre
o número de novos casos, o número de hospitalizações e o número de mortes. Porquê? Porque já tínhamos uma população, em termos percentuais, e nós começamos a vacinar fundamentalmente por risco, portanto, pela idade, e isto acho que era importante de explicar. Um aspecto interessante, vou mudar de país, vou colocar a África do Sul. Ok, África do Sul. O que é muito interessante na África do Sul? Eles tiveram, tal como nós, a primeira vaga, segunda vaga, terceira vaga e vaga Omicron, ok? Tem 4 vagas. Pequeno detalhe, eles têm uma taxa de vacinação muito inferior à nossa quando chegou a variante Delta, que é a terceira vaga. Então, reparem, em termos de mortes, eles não tiveram o achatamento que nós tivemos na variante Delta, ok? Portanto, eles na primeira, segunda e terceira vagas tiveram um grande paralelismo entre o número de novos casos e de mortes. A grande diferença entre a África do Sul e Portugal tem que ver com o facto de, na terceira vaga, eles não estavam protegidos pela vacina, como população, enquanto nós estávamos. Na variante Omicron, tiveram uma mortalidade que foi significativa, mas que foi muito mais baixa do que as prévias, e por isso é que se começou desde muito cedo a falar que provavelmente esta onda Omicron poderia ter uma letalidade menor do que as outras ondas, sendo que eu acho que aqui, mas eu não sou virologista, acho que aqui o professor João Paulo poderá falar com muito mais propriedade do que eu, acho que às vezes é difícil distinguir entre aquilo que é patogenicidade e o facto de já haver alguma imunidade ou natural ou conferida pela vacina na altura em que chega ao Omicron, mas isso também é um aspecto muito interessante. Mas isto só para dizer que estes dados estão acessíveis para qualquer cidadão que queira consultar e que são muito interessantes e que e conseguimos comparar países em que houve vacinação com que não houve vacinação. No nosso país conseguimos comparar as ondas pandémicas naquilo que é a incidência de novos casos e o seu impacto na mortalidade, sendo que não nos podemos esquecer, e aqui também o professor João Paulo poderá falar com mais propriedade do que eu, que a vacina foi desenhada tendo em conta a variante original. Portanto, não é de espantar que a sua eficácia contra a infecção assintomática ou ligeira seja menor do que a proteção conferida para a doença grave. Isto nos doentes imunocompetentes, como é evidente. Não sei se ajudou a esclarecer alguma coisa. Sim, claro. Eu vou stop sharing. Okay. Já agora deixe-me dizer, pegando nas suas palavras, de facto é muito complicado, mesmo para a comunidade científica que trabalha a sério na parte virológica, conseguir isolar as variáveis. E, de facto, quando nós estamos a trabalhar com uma população que já está imunizada, que éramos nós, já estamos, pronto, provavelmente mais de metade já tivemos contacto com o vírus e 90% fomos vacinados. E quando uma nova variante aparece perante uma população que já não é tão suscetível, estarmos a chamar menos agressiva essa variante pode ser, complicado. No entanto, há uma razão de fundo para chamarmos esta variante Omicron mais transmissível e menos agressiva. Bom, mais transmissível não é, aí não há variável. Não é difícil. De facto, não é difícil. Se ainda por cima, perante uma população imunizada, ela atinge as incidências que atingiu, é porque consegue ultrapassar todas as barreiras. Mas foram divulgados estudos muito, muito engraçados e muitas vezes nós não ligamos muito àqueles estudos que são feitos em laboratório com células humanas, que depois são imortalizadas, ou com ratinhos. Mas muitas vezes esses estudos mimetizam muito bem a infecção humana na sua realidade. E quando a Omicron apareceu, geraram-se uma série de estudos. E o interessante destes estudos é que foram replicados no âmbito de um consórcio que era composto por vários laboratórios em vários países que tentaram fazer ao mesmo tempo, com o mesmo grupo de animais e com o mesmo grupo de células, exatamente a mesma experiência para perceber até que ponto é que eram robustos. E foi muito interessante, eles compararam as capacidades da Omicron, estamos a falar na BA1 outra vez, a Omicron com a Delta, e inocularam não só linhas solares do trato respiratório, que mimetizava as nossas células superiores, como o trato respiratório do pulmão baixo, e ao mesmo tempo fizeram também as inoculações em ratinhos. E fizeram isso com a Omicron e com a Delta. E o que é que eles observaram? E aí não há questão imunitária, porque de facto claro. Observaram que a Omicron tinha uma capacidade até 70 vezes maior do que a Delta de se multiplicar nas nossas células do trato respiratório superior. E isto explicava uma maior transmissibilidade, porque de facto
o processo de criação de aerossóis, quando nós respiramos, tossimos, falamos, etc., não vamos ao pulmão baixo, não é? À partida é tudo que está na nossa naso-orofaringe. E, portanto, isto estaria explicado a nível de transmissibilidade. Por outro lado, verificaram que a Omicron se multiplicava até 10 vezes menos nas células do pulmão inferior do que uma Delta. E isso era engraçado, não só no modelo laboratorial das células, a crescer em laboratório, como no próprio ratinho. E o ratinho, basicamente os ratinhos não sofriam de pneumonia com a Omicron e sofriam com a Delta. Portanto, isto foi replicado em todo o consórcio. E depois verificámos que, de facto, na infecção humana, isto depois tinha um reflexo. Portanto, é curioso que, de facto, neste caso, se conseguiu explicar muitíssimo bem as razões virológicas, como disse, para a maior transmissibilidade e menor severidade. Professor João Paulo, posso só já agora perguntar-lhe a sua opinião relativamente a um dado que é muito, do meu ponto de vista, muito interessante e que eu acho que interessa muitas pessoas, porque, na verdade, e corrija-me se não concordar, a variante Omicron foi a primeira variante que surgiu no contexto do vírus SARS-CoV-2, que, sendo mais transmissível, era menos patogénica, ou seja, se associava a menor mortalidade, seja por que razão fosse. Já vimos que há uma razão biológica e eu concordo inteiramente e também vi com interesse esses estudos e deram-me sempre alguma esperança, tal como também os dados da África do Sul me davam essa esperança, porque eles estavam 2 a 3 semanas à frente de nós e nós não víamos a curva da mortalidade a explodir. Víamos, sim, era o número de casos a explodir, mas, e era para saber um bocadinho a sua opinião e para ouvir também uma perspectiva mais virológica sobre o assunto, o facto de... Porque havia um bocadinho aquele discurso no início, não, este vírus vai se tornar cada vez menos agressivo, e não foi o que nós vimos da variante original para a variante alfa e da variante alfa para a variante delta, porque os vírus, para se tornarem mais transmissíveis, têm que interagir, têm que conviver melhor com o hospedeiro e, portanto, não podem ser tão patogénicos. E, portanto, no fundo, quase que dizendo que o vírus, para ter uma vantagem competitiva, uma variante, perdão, tem que ser menos agressiva. O problema é que o SARS-CoV-2, o seu período de incubação coincide, na mais das vezes, com a fase assintomática da doença. Portanto, pode acontecer, e é exatamente essa fase de maior replicação, em que há maior transmissibilidade para os outros indivíduos. Portanto, este vírus tem esta coisa que não é boa, de poder ter uma variante mais transmissível e ser mais patogénica. E eu posso dizer, reparem, nós todos somos influenciados pela nossa vivência cotidiana. O verão que me custou mais foi o verão deste ano, porque no verão deste ano, o que é que eu tinha? Tinha uma variante Delta e tinha a população mais jovem não vacinada. Porque eles só se vacinaram, não é? Se formos ao calendário vacinal, só em agosto, setembro é que os indivíduos mais jovens foram vacinados. E eu vi muita doença grave por variante Delta, porque era a que estava em circulação. Eu não fazia a genotipagem, mas acho que era fácil perceber que era a variante Delta, de indivíduos jovens não vacinados, sem doenças associadas, e era já a terceira variante, não é? O terceiro vírus, o original, sim, a terceira variante, acho que posso dizer isto, em circulação e, portanto, em teoria deveria ser menos patogénica que a variante alfa e menos patogénica que a variante original, e não foi essa a percepção que eu tive, e penso que os trabalhos também apontam nesse sentido. Mas eu gostava de ouvir-me também sobre este tema, que acho que é um aspecto que interessa muito às pessoas. Sim, eu sei exatamente aquilo que está a dizer, porque eu ouvi exatamente as mesmas declarações repetidamente por alguém que é muito teórico a falar neste tipo de coisas. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E acho que não podemos comparar uns vírus com outros. Não podemos. Por isso, achei curioso usar a palavra SARS-CoV-2 como vírus respiratório, porque de facto nós temos que distinguir muitíssimo bem. Eu discordo completamente de que a evolução deste vírus obrigatoriamente tenderá a ser para um vírus eventualmente mais transmissível e menos patogénico. Acho que nós não controlamos isso e o vírus vai se safar como aquilo que acho que... Eu acho que há passou essa mensagem, mas se calhar há muitas pessoas que não sabem. Não há qualquer processo de inteligência na evolução do vírus. É um processo completamente aleatório. E as mutações ocorrem durante a replicação viral. Acontecem erros e, portanto, o problema é que os vírus multiplicam-se aos milhões, aos bilhões, etc. Portanto, a probabilidade de surgirem esses erros
e esses erros afetarem zonas do vírus que lhe deem a vantagem, é grande. Bom, e portanto é tudo obra do acaso. Portanto, não há nenhuma teoria devidamente suportada que aponte para que, não, o SARS-CoV-2 vai ser cada vez menos letal. Não há, não existe. Isso não é verdade. E de facto, quando se fazem comparações, muitas vezes são comparações infelizes. Nós, quando olhamos para um vírus, para os vírus hemorrágicos, e olhamos para um ébola, eu pergunto-me, porquê é que o ébola não evolui, então? Se o objetivo é tornar-se um vírus inteligente, como o SARS-CoV-2, porquê é que ele não evolui, então, para ser menos letal e para passar a ser endémico e manter-se ali a níveis basais? Bom, não há aqui nenhuma atitude inteligente por parte do vírus. Tem apenas a ver com o facto de, como é um vírus de uma agressividade enorme, nós, como seres humanos e como entidades de saúde pública, conseguimos controlar e isolar de forma a que o ébola depois não se transmita porque não tem hospedeiros. Mas o vírus não está a pensar que, não, eu vou ser agressivo. E o outro diz, não, eu não vou ser agressivo. Isso não existe. A taxa de transmissão do SARS-CoV-2 é enorme, porque, como disse, é um vírus respiratório. Nós não controlamos isso. Nós estamos assintomáticos e estamos a transmitir a infecção. Exatamente. Com Ébola, isso não acontece. A transmissão, primeiro, não é aérea, não é por aerossóis. É preciso haver contacto, manipulação dos corpos, etc. Portanto, são coisas que não se comparam mesmo. Portanto, eu não prevejo nem um futuro bom, nem um futuro mau. Ou melhor, eu prevejo um futuro bom por causa da parte da componente humana, da vacinação e da terapêutica. No que diz respeito ao vírus, ele seguirá o seu caminho da forma completamente aleatória, como sempre aconteceu desde que existem vírus, desde que existe o planeta Terra. Portanto, acho que há aí teorias muito bonitas, mas que não têm, quanto a mim, fundamento racional. Não têm fundamento racional. Já agora, posso fazer só uma pergunta um bocadinho à parte disto, mas é uma curiosidade que eu tenho e que julgo que se calhar muitos dos que nos estão a ouvir têm também. Custa-me um bocadinho a compreender, com tantas evidências científicas, como é que existem ainda pessoas nos corpos clínicos, portanto, dos hospitais, que continuam a ser, eu vou usar mesmo a palavra, negacionistas. Não sei se o Dr. Roberto tem no olha, eu relativamente... Isso é um assunto sensível e devo dizer que, por força de uma série de circunstâncias, já fui confrontado várias vezes com essa questão que eu considero muito sensível e até vou dizer onde é que eu considero mais sensível. Na vertente do impacto que isso pode ter na vacinação ou não das crianças. Porque, como sabemos, são os pais que muitas vezes... Isso é um assunto muito sensível. Okay. Eu não queria eu começo sempre a dizer... Não, eu adoro... Eu era mais aquela perspectiva... Não, mas eu acho que posso tentar responder a essa pergunta. Infelizmente, eu acho, é uma opinião. Primeiro, acho que é muito importante também desmistificar um bocadinho e começar por dizer que nós não temos um problema de negacionismo em Portugal. Existem países na Europa que têm um problema de negacionismo. França é um deles. A Alemanha é outro. E, portanto, acho que é importante uma pessoa ter a noção da magnitude do problema e, de facto, em Portugal não existe um problema. Basta olhar para a taxa de vacinação para perceber que não é um problema. E por não termos Claro, exatamente. E até diria que em democracia é saudável não haver unanimismo. Portanto, se houvesse 100% de taxa de vacinação, estaríamos numa democracia doente muito próxima do Covid-0 da China, e eu não quero isso. Portanto, em primeiro lugar, outro aspecto é valorizar a dúvida, porque eu acho, e dou-lhe a minha opinião pessoal, em algum círculo, essa questão existe no meu círculo de amigos. Portanto, e as pessoas por acaso... Exatamente. E o que é que eu evitei sempre, até porque são meus amigos? Sempre evitei a confrontação. Porquê? Porque o que eu acho é que as pessoas às vezes ficam reféns da sua narrativa. E, portanto, quando nós confrontamos alguém com a razão ou com argumentos científicos e a responde e a teoria é sempre a mesma, a teoria é o Sillening, que é muito simples. Nós começamos a dar argumentos e a pessoa, como não tem argumentos científicos para responder, porque na verdade não existem argumentos científicos para dizer que a vacina é má, não existem argumentos científicos, a questão é pôr em causa a solidez dos nossos argumentos, ou seja, dizer, olha, mas os estudos são poucos, mas precisamos de mais tempo,
Isso é o Silening, é uma técnica argumentativa que é muito propalada nas redes sociais, não é? É sempre uma forma, é dúvida sistemática, não é? É como se nós, e eu digo, quer dizer, é muito interessante porque a maior parte dos meus, e vou dizer isto, que acho que é uma questão muito importante, isso chocou-me bastante. Chocou-me bastante tudo aquilo que tem a ver com as crianças e custa-me ainda mais, pronto, porque lá está, eu como respeito, até por formação pessoal, respeito muito a liberdade individual, acabo por ter muita tolerância quando não estou de acordo com as pessoas e até acho que elas não estão a tomar as melhores decisões, mas estão a pensar pela cabeça delas. Mas quando isso depois começa a ter impacto no âmbito da pediatria, dos cuidados intensivos pediátricos, a mim começa-me a custar um bocadinho mais, até porque alguns desses colegas são colegas que depois em privado pediam para colaborar comigo para publicar artigos sobre crianças que estiveram em ECMO em Portugal por Covid. Pronto, isso custa-me um bocadinho, porque todos nós sabíamos que também existia doença grave nas crianças, mas não somos populistas e, portanto, não andamos a fazer publicidade negativa, não é? Não é essa a nossa maneira de estar. Acho que a descrição e a sensatez acho que deve ser uma assinatura do exercício da medicina clínica, mas isso custou muito. E é muito interessante porque algumas dessas pessoas, desses colegas, na sua prática clínica diária, tomam decisões com base em menos evidência do que aquela que existe nas vacinas. O que é que eu quero dizer? No âmbito da medicina intensiva, e o professor Maia Gonçalves, como intensivista, sabe aquilo que eu estou a dizer, 90% das decisões que tomou em cuidados intensivos tinham por base menor evidência, nomeadamente através de ensaios clínicos randomizados, controlados, do que aqueles ensaios clínicos que foram levados a cabo para avaliar a eficácia e segurança das vacinas. Mas teve que Com uma estudar. agravante, é que as vacinas são de várias farmacêuticas, são desenhadas de várias maneiras, com várias tecnologias. Quando me vinham com a história da tecnologia de RNA, eu, por acaso, o meu doutoramento foi na área da medicina molecular e trabalhei muito com RNA, e qualquer pessoa que trabalhe com RNA sabe que o RNA tem um problema, é que se degrada com muita facilidade. Aliás, é uma das razões pelas quais eu acho que a tecnologia é segura, porque a dificuldade em criar as vacinas foi em estabilizar o RNA e ele não ser imediatamente degradado. Daí o problema da concentração. Claro, exatamente. E por isso é que, em termos logísticos, em África são tão difíceis de distribuir estas vacinas, nem é tanto o preço da vacina, mas a logística da distribuição. Mas aquilo que eu dizia é, mesmo quando vinham com aquela história de que a tecnologia da RNA era muito recente, que não é, nós sabemos que a tecnologia da RNA não é nada recente, ok, mas existe a vacina da AstraZeneca, a vacina da Janssen, que não usa RNA. E depois as pessoas... Qual era o problema? É que as pessoas já tinham assumido de forma demasiado epidérmica aquela opinião, já tinham entrado em discussão pública por causa defendendo aquela opinião e, portanto, já era uma questão pessoal de perder a face. Esse é que é o problema. Portanto, eu sempre evitei, sobretudo no meu ciclo de amigos, evitar essa confrontação para dar espaço, e o espaço também tem a ver com o ego, porque as pessoas têm ego e têm autoestima, para as pessoas se mudassem de opinião, não ser uma verdadeira mudança de opinião. Percebe o que eu quero dizer? Porque eu acho que muitas das pessoas aperceberam à medida que o tempo passou que as vacinas eram eficazes e eram seguras, mas já tinham assumido posição ou com os amigos ou publicamente, no caso das figuras públicas, algumas delas, e estou a pensar, eu adoro ténis, portanto, como compreendem, estou a sofrer bastante com a ausência de um guru do ténis neste circuito este ano, por uma birra, nós sabemos que foi uma birra. Estou a fazer a minha interpretação, não o conheço pessoalmente e peço desculpa se estou a ser injusto, mas eu acho que é uma birra. E, portanto, só que as pessoas já assumiram e, portanto, parece que estão a dar o braço a torcer, parece que estão a falhar em alguma coisa e, portanto, eu sempre evitei discutir. E tenho alguns amigos que acabaram por se vacinar e tenho a certeza absoluta que se eu, até porque assumi alguma imagem, alguma posição pública sobre o assunto e era conhecido por emitir essa opinião, se tivesse usado essa autoridade, que não é autoridade nenhuma, mas percebem o que eu quero dizer, às vezes as pessoas usam porque eu até tratei doentes e porque eu até sei, até porque sou médico e se os tivesse humilhado no sentido argumentativo, não pessoal, porque sou amigo deles, não é? Tenho a certeza que eles não teriam mudado de opinião, nem que fosse para provar que são pessoas íntegras e que acreditam até ao fim. Depois as redes sociais reverberam qualquer teoria da conspiração, porque os algoritmos são feitos desta maneira, a publicidade é feita desta maneira, eles só entregam a mensagem que a pessoa quer ler. Eu, em junho, julho,
quando ligo o YouTube, só me aparecem vídeos do Wimbledon, do torneio do Wimbledon, porque o YouTube já percebeu que eu gosto de ténis. Portanto, eles não me apresentam em junho, julho, imagens da volta à Itália, não é? Quer dizer, ou da volta à França, porque eles sabem que eu não gosto de ciclismo. Portanto, Mas aparece no meu. pronto, está a ver? Olha, muito bem. Mas eu acho que tem um bocado a ver com isso. E, portanto, evitar. Agora, nós não temos grande problema de negacionismo, mas os meus colegas, agora estou a falar de médicos, já não estou a falar daquele grupo de amigos, que muitas vezes até não são médicos. No grupo dos médicos, o que eu acho espantoso, e acho que aí tenho que dizer isto com toda a frontalidade, acho que é falta de humildade intelectual. Pessoas que ponham em causa ensaios clínicos randomizados, duplamente cegos, controlados, e que no seu dia-a-dia decidem, têm atitudes terapêuticas que muitas vezes definem se um doente sobrevive, se não sobrevive. Estou a falar dos cuidados intensivos, que é o meu dia-a-dia. Com base em evidência muito mais ancestral do que esta. Professor Maia Gonçalves, até gostava que entrasse no debate, porque tenho a certeza que se revê no que eu estou a dizer. Nós, em cuidados intensivos, temos muito mais dúvidas do que na vacina. Como é que estas pessoas podem ter este duplo critério? Isso a mim, devo dizer que do ponto de vista científico, me custou. Eu vou entrar porque já passou mais de uma hora. Foi um debate muito difícil de moderar, porque de facto, não, foi muito interessante. Eu gostei imenso de estar aqui a ouvir, aprendi imensas coisas. Mas já passou uma hora e eu acho que temos que parar. Eu só queria uma última questão muito prática para os dois, que é, então, vou deixar de usar as máscaras e estes cuidados todos ou ainda vou continuar? Professor João Paulo. Bem, tenho que usar máscara. Como não clínico, vou responder primeiro para deixar a opinião mais robusta para o fim. Nós não deixámos ainda de usar máscara nos espaços fechados, etc., porque Portugal, eu não vou tomar posição relativamente a isso, dizer que se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, vou apenas justificar. Portugal está a fazer aquilo que sempre fez desde o início da pandemia. Por vezes tivemos sorte de estar atrasados, como o Dr. Roberto disse há pouco, estamos atrasados não é mau sentido. Há países que tropeçam antes de nós e o nosso tropeção é mais pequenino porque nós vimos o que se passou com quem é à nossa frente. Aconteceu com a África do Sul, aconteceu com o Reino Unido várias vezes, foram os nossos guias, para o bem e para o mal, e aconteceu com a Dinamarca, e portanto nós estamos sempre atrás. E agora decidimos ser ainda um pouco mais cautelosos. E ao ver toda a gente baixar a fasquia, tirar máscaras, etc., tenho a certeza que o governo pensou o seguinte: bem, já levámos tanto na cabeça por outras razões, etc., não é agora por uma questão de semanas que vamos estragar tudo. Vamos ver o que é que se passa nos outros países e nós aguentamos mais umas semaninhas e vamos estabelecer como meta aquela que a Ministra da Saúde disse e que foi dita pela Organização Mundial de Saúde, tem a ver com os 20 mortes por dia em 14 dias, para libertarmos as máscaras de vez. Eu não tenho grandes dúvidas que isso vai acontecer, mas posso estar enganado. Eu concordo com o professor João Paulo no essencial, só acrescentava este aspecto. Pessoalmente não vejo neste momento justificação para a utilização da máscara, mesmo em espaços fechados, mas continuo a ver oportunidade e necessidade de utilização da máscara em dois contextos. E vou repetir-me um bocadinho, que é uma estratégia centrada nos grupos vulneráveis. Obviamente que eu acho que continua a fazer todo sentido eu utilizar a máscara, por exemplo, no hospital, porque não é por mim, mas porque estou a lidar com doentes muito vulneráveis e que, portanto, se tiverem uma infecção por SARS-CoV-2, têm uma probabilidade relativamente elevada de poder evoluir para uma forma grave, mesmo que não tenham sido internados no hospital por esse problema. E, obviamente, que os doentes imunocomprometidos ou de alguma maneira se representem uma população de risco, obviamente que podem continuar a beneficiar da utilização de máscara, nomeadamente em espaços fechados, porque o vírus ainda está em circulação significativa, como se pode atestar pelo número de infecções significativas, número significativo de infecções que é diagnosticado todos os dias. Portanto, eu nestes grupos vulneráveis, do meu ponto de vista, faz sentido para proteção individual, não para a proteção da população, ou seja, esta ideia de frenar alguma coisa com a utilização da máscara, e depois também acho que teria, e aqui eu não sou crítico do governo, no sentido que compreendo o compasso de espera, até porque parar de repente é uma mensagem também errada, mas acho que também devemos ser céleres no passo a seguir,
porque acho que também faz bem à saúde mental, não sendo necessária dar esse passo. Isto também é importante, não é? A saúde mental também é importante, não é só a saúde relativamente ao vírus, mas também a saúde mental. Agora, para estes grupos de risco, do meu ponto de vista, neste momento continua a justificar-se e penso que provavelmente isto vai prolongar-se durante mais tempo do que 2 meses. Mas isso veremos. Sim. Muito bem, olha, muito obrigado aos dois, foi um enorme prazer tê-los aqui e muito obrigado a quem nos acompanhou em casa. Até um próximo webinar. Muito obrigado, boa noite. Foi um gosto, foi um gosto. Obrigado.